por aqui a gente tem uma boa análise sobre este ano que está quase chegando ao fim. Foi um ano bastante desafiador, não é mesmo? Para todos os brasileiros, mas especialmente para o pecuarista. Primeiro, a gente começou com a Operação Carne Fraca, que culminou com a delação sobre pagamento de propinas e, posteriormente, a prisão também dos irmãos Batista. Mas não foi somente isso, não. Houve também a volta da alíquota de cerca de 11% de ICMS sobre a carne vendida em São Paulo, que é o maior mercado do país, e também entra na conta as suspensões das importações brasileiras de carne aos Estados Unidos. Teve também o retorno da cobrança do Fundo Rural para os empregadores do campo. Para quem trabalha com pecuária, é hora de arrumar a casa. Acompanhe agora nos próximos minutos uma análise sobre o que esse ano desafiador trouxe, principalmente para você pecuarista que está sintonizado nesta manhã de terça-feira. Esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio do Canal do Boi. Bom dia, João. Seja bem-vindo. Bom dia, Helene. Foi um ano bem difícil. Continua, ainda falta pouco mais de um mês, mas olha, que ano, hein? Muitas emoções, né? Muitas emoções. Aliás, esse ano é um ano que, infelizmente, não vai ficar na memória de todos nós, mas de forma negativa. Começamos mal o ano. Você teve aquela Operação Carne Fraca que foi um desastre. Desastre para a imagem do país, desastre para o trabalho que o senhor e a senhora têm. Naqueles dias, chegou a derrubar o preço em São Paulo a menos de R$121 a arroba de boi. Pior do que isso, no dia 27 de março, não tinha nem cotação no Brasil. Parou, não se cotava nada porque o mercado estava estagnado, estava estático. Então, e isso até hoje repercute, Helena. Não, aconteceu lá em março, até hoje. Na Europa, cada container de carne no Brasil está sendo avaliado um por um. Isso é tempo, isso é custo, graças a um monte de besteira que falaram. Os brasileiros, a quinta coluna que tem aqui no Brasil, falou a respeito da carne, que é um absurdo que os caras falaram, e hoje o mundo leva a sério. Porque você tem um mercado hoje, é uma disputa a ferro e fogo. Na Europa, os produtores franceses, os irlandeses, eles estão brigando por espaço deles. O custo da carne é muito mais caro que no Brasil. Exato. O Brasil hoje tem a carne mais barata do mundo, menos da Índia. A Índia não vale porque o negócio lá é complicado. Mas o resto do mundo, Paraguai, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, tem Austrália... Tem um preço bem mais elevado. O custo... E a nossa carne é muito mais saborosa. A nossa carne não tem antibiótico. Criada a pasto. Nos Estados Unidos, por exemplo, a carne sem antibiótico, ela vale 30% a mais. A mais. A mais. Todas as carnes, não é só a carne bovina. Suíno, frango, vale mais. O Brasil não usa antibiótico, raramente te usa. Quando é bezerro, algumas vezes acontece alguma infecção, uma regra geral não se usa antibiótico na pecuária extensiva. Então, o que acontece? Nós, em vez de valorizarmos o que nós temos gente que por questões de aparecer na mídia, fala um monte de besteira. Isso custou caro. Custou caro para o país e para o senhor e para a senhora que está aí. Verdade. Não bastasse essa operação, aí depois surgiu a delação dos irmãos Batista. Aí foi jogar M no ventilador. Ou seja, aí a situação mostrou que eles pagavam salário extra para fiscal. Isso tudo repercutiu também de maneira... Manchou ainda mais. Manchou mais. Então, a expectativa que nós temos sempre foi essa, que, olha, o Brasil é maior que a crise, o Brasil é maior que essas besteiras que estão fazendo aí. Pior do que isso, você teve também a volta do Fundo Rural, 2,3%, que nós estamos pagando até hoje, 2,3%. É uma novela, né? Uma novela. Então, voltou aquilo que era inconstitucional, virou constitucional e estamos pagando. Aí depois, aqui no Mato Grosso do Sul, teve um fator agravante ainda mais, né, no resto do Brasil. Mas também o que aconteceu aqui repercutiu em outros estados da federação. Uma briga entre o governo do estado, a Assembleia Legislativa, a CPI contra o JBS. O JBS tem 45% do abate aqui no Mato Grosso do Sul. Fez com que a direção do JBS suspendesse os abates. Lógico, quem tem 45% do abate atrapalha, fazer, né? Para de fazer. Porque não é que o produtor, todos os pecuaristas, eles têm compromisso com salário, com pagamento de sal, isso e aquilo. O que acontece?
tira fora um grande player, que quase a metade está na mão dele, o resto aproveitou e tentou puxar para baixo. Mas aí, Elaine, é aquilo que nós sempre comentamos aqui no canal, nós sempre transmitimos isso ao nosso pecuarista que está assistindo. Parabéns a ele. Ele mostrou maturidade. Todas essas crises, todos esses problemas, o produtor baixou para 121, não vou vender, é abaixo do meu custo de produção. Cauteloso. Lógico, ele vendeu aquilo que precisava para manter o dia a dia da fazenda. Agora, após todo esse primeiro semestre, que foi um desastre, você vê agora no segundo semestre uma situação, mercado firme, o mercado... Exportações muito bem, obrigado. Você vê as exportações, ontem divulgou, a média até agora, até a quarta semana de novembro, está em 5.800 toneladas dia. Projetando isso para os 20 dias úteis do mês de novembro... Era 4.200? Chegou até, no ano passado é menos que isso. No ano passado, o mês inteiro, 75 mil toneladas em novembro de 2016. Esse ano, nós estamos falando em 116 mil toneladas. Puxa vida. O mercado externo está forte, apesar de toda essa confusão, apesar das burradas que fizemos no mercado americano, de mandar cortes com abscesso, de que nós demos uma cara para bater, isso ia acontecer mesmo, e aconteceu. Até agora o americano não liberou. Por quê? Porque há um lobby dos produtores americanos. A arroba de boi nos Estados Unidos custa $72 a tonelada, a arroba. Aqui no Brasil custa 44. É lógico que eles vão fazer pressão para que não entre carne brasileira lá. Exato. Então, estão segurando o processo. Atrapalhou. São 3, 4 mil toneladas que nós deixamos de vender mensalmente. Mas o resto do mundo está comprando. O petróleo melhorou de preço. O que tem a ver o petróleo com a carne bovina? Os grandes importadores do Brasil, seja a Rússia, seja Egito, Arábia, todos os países árabes lá, eles são exportadores de petróleo. O petróleo a 32... É o pai das commodities, a mãe das commodities. Não tem dinheiro para pagar. A 65, 66 que está hoje, aí sobra dinheiro. Então, o Egito hoje está comprando com bastante vigor a carne brasileira. E não só o Egito, todos os demais países, Irã e outros países que dependem do petróleo. Então, hoje a situação mudou. O nosso mercado interno, o Brasil saiu da recessão, o Brasil começa a mostrar sinais de recuperação e a previsão para o ano que vem é que um crescimento do PIB chega a 2,5%. Ótimo, porque já começou a haver um fato positivo, mais gente, 300 e poucas mil empregados a mais com registro de carteira. Ou seja, aquela situação, aquela desgraça do lulapetismo, que culminou com a saída da dona Dilma, que levou a 14 milhões de desempregados, hoje começa a mudar a situação. O nosso mercado interno é muito importante, 80% das vendas de carne bovina no Brasil é para nós, brasileiros. Então, a renda, a dificuldade que estava tendo, começa a minorar. Não vai resolver isso de um dia para a noite, infelizmente. Nós temos uma herança maldita que nós temos que administrar por muito tempo. Mas começa a melhorar. Então, hoje o mercado está firme. Você tem escalas curtas, 4, 5, 6 dias, não mais que isso. Não tem oferta, porque o gado confinado já foi embora. Nessa época de chuva, especialmente no Centro-Oeste, é muito difícil você manejar gado em condições tal. Então, aqui a maior parte já foi vendido. Gado a pasto vai começar a ter a partir do mês de janeiro, porque você atrasou a chuva. Pega Goiás, Tocantins, Mato Grosso, região de pecuária, atrasaram uma chuva. Aqui também atrasou a chuva. Então, o que acontece? Você não tem oferta de gado de capim em quantidade. Então, o mercado está firme, as exportações estão bem, o mercado interno está melhorando. Eu acho que esse mês de dezembro vai ser um mês muito bom para a pecuária. A Bolsa chegou a marcar 145, 146, sendo que muitas vezes, os frigoríficos pagam preços superiores a esses preços que são as cotações que são divulgadas diariamente. Por quê? Porque por falta de fechar a escala, eles acabam pagando um pouco mais. Você vê isso muito claro no Mato Grosso. Mato Grosso, no início do semestre, chegou a ter momentos em que o preço do boi pago aos grandes produtores de lá chegou a ser quase igual ao de São Paulo, porque nunca tinha acontecido isso. Por quê? Faltava boiada, faltava animais para abate. Então, hoje o quadro é esse. Então, há uma luz no fim do túnel, finalmente. O Brasil o mundo inteiro depende de nós. 1,5 bilhão de pessoas no mundo comem porque o Brasil, que o senhor e a senhora produzem. Então, o mundo inteiro depende do Brasil. Nós temos problemas, temos muitos problemas, e infelizmente nossa classe governante deixa a desejar.
Infelizmente, a maior parte deles aparece nas páginas policiais, não nas páginas econômicas. Mas é o Brasil, nós temos que fazer isso. O ano que vem tem eleições, o senhor e a senhora sejam responsáveis, procurem votar em gente que presta para melhorar o quadro brasileiro. Esse é o cenário. Um ano difícil, foi superado. O produtor perdeu os anéis, mas não perdeu os dedos. Os dedos. Vamos embora. Já passamos por tantas crises, não é por essa que ia arrefecer os nossos companheiros aí, que antes de tudo são os fortes, parafraseando o Euclides da Cunha, né? Então, isso aí, a pecuária brasileira é forte, nós temos capacidade. Tem o que fazer? Lógico que tem que fazer. Nós estamos mostrando toda hora aqui exemplos de outros pecuaristas que se dão bem, Mas, que estão João, investindo. vamos voltar a falar sobre isso, que nosso tempo já acabou. Vamos retornar, porque é um assunto muito importante. Foi um ano que o pecuarista realmente ele teve que se qualificar ainda mais. E esse é um trabalho permanente, Helena. Eu acho o importante que nós aqui no canal possamos sempre trazer matérias que interessem a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada. Nós conversamos com João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi.